Muito bem, agora eu vou conversar com o Dr. Noaldo Oliveira de Lucena, infectologista, médico assistencial da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, na área específica de HIV/AIDS. Ele também é ex-coordenador estadual de DST/AIDS e HIV do estado do Amazonas. A gente teve aí uma escolha maravilhosa, eu digo que é um presente, né? Pela agência global em decidir que o estado do Amazonas recebe esse medicamento injetável contra o HIV. Dr. Noaldo, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo sobre esse presente ao estado do Amazonas. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Eu é que agradeço imensamente o convite para discutir um assunto tão importante quanto é PrEP, e em especial a utilização dela de forma injetável, que vem facilitar e muito a utilização dessa forma tão efetiva, eficiente e eficaz que a gente tem de evitar a transmissão do vírus HIV. Eu acho que vale a gente reforçar aí a diferença entre o HIV e também sobre AIDS, né? A gente diz assim, qual é a melhor forma de chamar ainda em pleno século virada de milênio, né? A gente ainda erra como é que a gente pode chamar a doença, né? E quem está contaminado, quem recebeu o vírus dentro do organismo também. Ainda tem muita dúvida das pessoas com relação a como dizer se é HIV ou se é AIDS ou se os dois, a nomenclatura está correta. As duas nomenclaturas estão corretas. O que a gente tem é uma diferença de estadiamento, ou seja, uma diferença de que em que momento da doença a pessoa se encontra. Na verdade, é muito mais uma coisa didática do que qualquer outra coisa. Com o advento do que a gente chama de terapia altamente potente, que é a famosa TARV, a gente pode sim, desde que a pessoa tenha uma coisa que a gente chama de diagnóstico precoce, que nada mais é do que a gente diagnosticar naquele momento entre o momento em que eu me contamino e o momento em que eu começo a apresentar sintomas. Se eu faço esse diagnóstico neste momento, eu evito que eu, além de contaminado com o vírus HIV, evolua para a fase de doença, que é o que a gente chama de AIDS. Então, as duas grafias estão corretas, só que são momentos absolutamente distintos. E isso a gente precisa deixar claro. Não é uma questão de estigmatizar, não é uma questão de ser preconceituoso, é uma questão de estadiamento. Enquanto eu apenas estou vivendo com o vírus HIV, eu sou uma pessoa que tenho o vírus HIV, ponto. Na hora que eu começo a apresentar sinais e sintomas de doença, eu entro numa fase que se chama de AIDS. Infelizmente, no estado do Amazonas e no Brasil como um todo, a gente ainda tem o que a gente chama de diagnóstico tardio, ou seja, as pessoas precisam se conscientizar. Eu acho que esse papel de vocês da mídia é absolutamente fundamental para disseminar esta ideia, para disseminar essa necessidade, para disseminar essa falta de discriminação que geralmente as pessoas têm. Então a gente precisa lembrar o seguinte: não existe mais grupos de risco. Essa expressão, além de incorreta, ela é absolutamente injusta e estigmatória. Então o que é que a gente usa hoje? Grupos de maior risco. E isso não significa que você esteja dentro de um grupo que tenha sempre essa possibilidade de estar no maior risco. A gente tem que lembrar que a maioria da população do mundo é heterossexual. Então, a maior parte das pessoas que estão contaminadas com o vírus HIV são heterossexuais. Então, o que é que a gente geralmente preconiza, Tati? A gente geralmente diz o seguinte: pessoas que têm vida sexual ativa, e aí, pelo amor de Deus, sem juízo de valor. Não importa se você é casado, se você é religioso, teve vida sexual ativa, você precisa, pode e deve se testar pelo menos uma vez por ano. Se você estiver dentro de uma relação monogâmica. Se isso é uma relação aberta, aí eu acho que a gente precisa começar a aceitar as diferenças e falar dessas diferenças, a gente precisa compreender que essa testagem deve ser mais frequente. Então, todas as vezes que a gente tem uma vida sexual que seja muito ativa, uma vida sexual que envolva muitas parcerias, a necessidade de testagem de 6 meses a 1 ano é absolutamente fundamental. Mas e por que isso, Naldo? Porque justamente a gente surpreende a doença
no momento antes dela apresentar sintomas, ou seja, é uma pessoa que está vivendo com o vírus HIV e que, portanto, precisa ser tratada, porque o tratamento também faz parte disso que a gente chama de mandala de prevenção. E PrEP é uma das partes, é um dos componentes desta prevenção, uma vez que a gente percebeu ao longo dos anos que o uso exclusivo de preservativo não se fazia, né, suficiente para que a gente pudesse realmente conter o avanço da epidemia. Ô, Noaldo, você estava falando do PrEP, mas antes da gente entrar aí no PrEP, né, que é super importante, o que é o PrEP, a pré-exposição, o tratamento, né? Eu gostaria que você falasse, em falar em tratamento, né, a gente recebe esse prêmio, né, que praticamente é um prêmio, né? Quando envio essa medicação, enviada pela agência do Global para enviar essa medicação injetável no tratamento do HIV. Mas eu te pergunto, isso daí foi uma forma, eu até fiquei feliz com o envio, mas preocupada. Eles não enviam à toa, claro, tem um mapeamento, um estudo, onde é que estão os altos índices, quais os estados brasileiros que apresentam maior contaminação pelo vírus. Isso é visto com bons olhos, claro, recebendo a medicação para a gente cada vez mais imunizar, ou é também tido como uma preocupação pelo alto número de contaminados pelo vírus? A pergunta é excelente. Obviamente que quando a gente faz esse tipo de mapeamento, a gente observa, óbvio, onde existe uma maior quantidade e um maior risco da propagação da doença. O que a gente precisa lembrar é que uma comorbidade, ou seja, uma doença que geralmente está bastante acompanhada do vírus HIV, que é a tuberculose, o estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus, disputa com o Rio de Janeiro o primeiro lugar em incidência, ou seja, em novos números de casos com relação ao casamento infeliz dessas duas doenças. E isso é extremamente preocupante, porque a gente aumenta em muito o que a gente chama de letalidade, ou seja, o número de mortos das pessoas que se contaminam e que contraem junto com o HIV a tuberculose, a probabilidade de evolução desses casos para uma gravidade maior e para o óbito é algo que é extremamente preocupante. Obviamente que quando a gente faz essas escolhas justamente visando epidemiologicamente alcançar os locais onde a incidência das doenças, e das duas doenças em especial, é muito maior. Quanto mais baixo os níveis de defesa provocados pelo avanço do HIV não diagnosticado, tanto maior será a possibilidade de contaminação não só com a tuberculose, mas em especial com ela, com as outras doenças que a gente chama de infecções oportunistas. Então, eu pessoalmente vejo com muito bons olhos. É óbvio que quando a gente faz essa escolha, é feita pautada justamente por essa maior incidência. Por outro lado, se a gente olhar com os olhos do otimismo, significa que a gente vai ter condições de evitar que casos novos de HIV realmente aconteçam com a frequência maior. Óbvio está que, do mesmo jeito que a adesão é necessária para utilizando a PrEP com comprimidos que você deglute, obviamente, terá que ser da mesma forma estabelecido com o uso dos injetáveis. A grande facilidade vai ser, ao invés de eu estar me expondo nos serviços públicos, que infelizmente a humanização nesses serviços ainda é extremamente, eu diria, precária, porque eu acho que a gente não está, quem trabalha com saúde não está para julgar orientação sexual, atividade sexual, não está para julgar, a gente não está para fazer juízo de valor, a gente está para dizer o seguinte: o que importa, Tati, não é o que se faz sexualmente falando, mas sim como se faz. Isso tem uma importância epidemiológica, porque se eu me protejo mais, é natural que se eu me proteja mais, eu evite não só me contaminar, como propagar alguma doença sexualmente transmissível. Não só o HIV, como as outras que estão aí também na praça, no mercado, vamos dizer. Aldo, o que representa aí para o avanço dos medicamentos no tratamento da doença essa medicação injetável? Na minha opinião, é um avanço absolutamente significativo e absolutamente revolucionário. Na verdade, de eu estar tomando comprimidos diários que terão que fazer uma metabolização, ou seja, uma transformação
no estômago, que pode trazer efeitos colaterais indesejáveis do ponto de vista gastrointestinal, apesar de serem muito pequenos, mas eles podem acontecer. Você passa a utilizar uma via injetável, que ao invés de você utilizar todos os dias, você vai utilizar a cada 4 semanas, a cada 8 semanas, ou seja, a cada 2 meses. Então, é um avanço expressivo, não é? É um avanço importante, ou seja, você fica muito mais livre para as suas atividades. Pensa, tu todos os dias ter que tomar uma medicação naquele horário. É lógico que se isso se faz necessário, a gente segue. Mas se eu posso fazer isso de uma forma injetável a cada 2 meses, a cada 8 semanas, é óbvio que isso vai facilitar muito mais. Além do que, a potência deste medicamento na probabilidade de proteção efetiva contra a contaminação do vírus HIV é absolutamente maior. E isso trouxe não só uma eficácia, uma eficiência maior do ponto de vista de proteção, como uma facilidade também maior do ponto de vista da utilização e, claro, da adesão, que vai ser sempre necessária quando a gente está falando tanto de prevenção, quando a gente está falando de tratamento do vírus HIV. A gente bateu um papo aqui com o Dr. Noaldo Oliveira de Lucena, infectologista, médico assistente lá da Fundação de Medicina Tropical aqui no estado do Amazonas, que abriu aí uma exceção à sua agenda lotada para poder esclarecer e também contribuir para a sociedade sobre o medicamento recebido injetável para o tratamento do HIV. Doutor, muito obrigado, um bom dia, e as portas da TV e rádio Onda Digital estão abertas para a equipe também daí do Instituto de Medicina Tropical. Obrigada, querido. E eu é que agradeço profundamente a todos vocês e me coloco, eu brinco muito, eu sou nordestino né, de nascimento, então eu brinco muito e digo que estou sempre disposto e disponível, porque a gente pode estar disponível e não estar disposto, estar disposto e não estar disponível, então as duas coisas. Muito obrigado, fé em Deus, vamos todos combater cada vez mais. Eu acho que o papel de vocês é absolutamente brilhante e a mídia de esclarecimento à população. Parabéns a vocês. Obrigada, doutor.